Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as vivências e as práticas da enfermagem na unidade de terapia intensiva frente à pandemia da Covid-19, que veio aí de uma forma avassaladora, muito rápido, né? Mas nos impôs uma necessidade e uma urgência de rever aspectos de rotina, de fluxo, de procedimentos do nosso dia a dia. Então, essa conversa a gente vai falar particularmente sobre essas mudanças, né, na qual o enfermeiro ele assume a frente nesse paradigma, nessa mudança. O enfermeiro, por si, ele já é um grande protagonista na gestão dos diferentes serviços de saúde. Nós vamos lembrar ali que o enfermeiro, ele assume a coordenação de unidades de saúde, a gestão dessas unidades com a supervisão de equipe, a gestão de materiais, a gestão de recursos humanos, muitas vezes com capacitações, com educação permanente. Então, ele já assume um grande papel de protagonista dentro desses serviços. E agora nós temos isso ainda mais evidente diante dessa pandemia, né? Nós vemos o quanto a enfermagem, por ser a classe de profissionais da saúde em maior número, ela representa em torno de metade dessa força de trabalho, o destaque que ela está tendo nesse cenário que nós estamos vivenciando. E ainda um pouco antes disso, né, a Organização Mundial da Saúde, junto com o Conselho Internacional dos Enfermeiros e o Grupo Parlamentar do Reino Unido para a Saúde Global, já haviam lançado para este ano de 2020 a campanha Nursing Now. Essa campanha ela visa principalmente dar destaque e maximizar esses desafios de trabalho que a enfermagem encontra e vivencia no dia a dia. Então, coincidentemente, recebemos essa homenagem dentro dessa campanha, dentro de uma proposta grande da Organização Mundial da Saúde, e coincidentemente viemos a viver esta pandemia. A campanha ela vem muito embasada, principalmente pelo fato de que esse ano de 2020 faz o bicentenário da nossa precursora Florence Nightingale. Então, Florence, que atuava nos hospitais de campanha na época da Guerra da Crimeia, né, iniciou suas atividades nessa época, ela já trazia vários fundamentos que são aplicados até hoje na enfermagem moderna. Então, 2020 é o Ano Internacional do Enfermeiro e nos deparamos aí num cenário de ter que enfrentar e vivenciar esta pandemia, né? A pandemia da Covid-19, em que o enfermeiro intensivista ele se tornou ainda mais em destaque e em ênfase, principalmente na divulgação das mídias, né, que a gente tem visto, o que tem trago um retorno de perspectivas que a gente espera melhores para a nossa profissão, de mais valorização. Então, esse enfermeiro intensivista, ele é um enfermeiro que já possui um perfil de atuação na beira do leito. Nós dizemos que é um enfermeiro de cabeceira, porque a própria unidade de UTI, pela tecnologia que se impõe e pelos cuidados, que são cuidados baseados em evidências científicas e extremamente intensivos, então nós temos aqui o enfermeiro com uma grande responsabilidade técnica por toda a sua equipe e principalmente por um planejamento de cuidado diário e, por que não dizer, né, devido às diversas alterações e intercorrências que temos na rotina da UTI, às vezes esse planejamento ele é de hora em hora, de turno em turno,
Então, nós temos aqui um profissional que ele está sempre ao lado do paciente. Então, esse enfermeiro intensivista, ele se torna a referência para o paciente e para a sua família. Ele assume aqui um papel ímpar, né? Um destaque, e nós temos aqui uma grande responsabilidade de mudar ainda a percepção que muitas pessoas ainda possuem com relação à UTI. A UTI, ela vem muito vinculada, né, a um aspecto de terminalidade, de sofrimento, de morte, e que nós vivenciamos com a perda, né, nós vivenciamos com a morte dentro da unidade de terapia intensiva, mas também vivenciamos em outros cenários de serviços da saúde. O que é importante resgatar é que a UTI, ela representa um grande suporte de possibilidades, né? Pelos recursos técnicos, pelo cuidado intensivo que toda a equipe multidisciplinar presta para esse paciente. Então, aqui nós temos grandes perspectivas, na verdade, de recuperação e de cuidado. Então, algo que sempre eu costumo conversar, né, com os alunos e com as pessoas que às vezes vêm com essa visão, é que se você não consegue recuperar e salvar uma vida dentro de uma unidade de terapia intensiva, na qual você tem toda uma equipe preparada, todo o aparato tecnológico que nos auxilia nesse cuidado, então onde que nós vamos salvar, né? Então, assim, resgatar esse sentido de que ali é a unidade que realmente nós vamos ter o suporte. E daí nós temos a pandemia, né, que assola o mundo e que no Brasil não é diferente. Eu tenho aqui alguns dados do Ministério da Saúde, considerando a data de 21 de maio, em que nós já tínhamos mais de 310 mil casos diagnosticados de Covid-19. Então, nós temos números significativos de pacientes recuperados, em torno de 40%, muitos pacientes em acompanhamento, né? Alguns com sintomas mais brandos e que fazem um acompanhamento a nível domiciliar, né, esse tratamento, mas temos aí um grande número de pacientes internados em unidades de Covid-19 na modalidade de enfermaria ou em leitos de UTI. Então, assim, tristemente, a gente tem um dado aqui no qual o Brasil já ultrapassa os 20 mil óbitos, né? É um número realmente assustador, e nós, assim, vemos o quanto que a equipe de saúde, a enfermagem, tem se colocado e se doado nesse cuidado. E também, assim, um período de grandes adaptações, né? Nós temos aqui uma sequência de mudanças que são impostas à nossa rotina. Então, a doença, ela é nova, ela traz aqui uma proposição de cuidados novos, né, diferenciados. Então, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela está também à medida que a doença é estudada e a forma como ela se comporta a nível de Brasil, pelas nossas características epidemiológicas, climáticas, né? Também está revisando constantemente algumas medidas de prevenção e controle que os serviços devem adotar nos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Então, esse manual, ele desde o início de março vem sendo construído, e à medida que novas informações, que novos estudos científicos são divulgados, então ele vai apresentando versões atualizadas. Então, a gente tem algumas atualizações específicas para a unidade de terapia intensiva, e a referência que temos de última atualização é agora, do início do mês,
de 8 de maio. Então, esse material nos traz, né, que é isso que quero socializar com vocês, algumas orientações específicas para a unidade de terapia intensiva. E algo que é muito importante é o aspecto desse controle de engenharia, esse planejamento de estrutura física. Então, na nossa realidade, o que nós vamos lembrar? Que temos hospitais de campanha que foram construídos e temos unidades COVID que foram instaladas dentro de outros hospitais. Né? Então, assim, nós temos que lembrar que esse paciente, ele tem um grande risco de disseminação da doença, então ele não pode ser acomodado na nossa UTI geral, né, na nossa UTI cardiológica, na nossa UTI de neuro. Então, os serviços estão se estruturando, né, já se estruturaram, na verdade, para estar organizando dentro da estrutura física do hospital as unidades específicas. Então, nós temos aqui que o ideal é que a gente tenha quartos, né, com isolamento respiratório, com pressão negativa e filtro EPA, que seria o ideal, né? E se nós não tivermos a possibilidade desse tipo de unidade, né, nós vamos, então, estar adaptando para que sejam quartos com portas fechadas. Nós vamos lembrar que o que eu pretendo é estar isolando de forma mais ampla possível esta unidade e estes pacientes. Então, aqui nós vamos ter um grupo de profissionais, de pacientes, e que devem se manter em área restrita fisicamente com relação aos outros serviços e às outras unidades dentro da instituição hospitalar. Então, nós vamos lembrar que se eu não tiver condições de estar estruturando com box fechado, é importante que pelo menos a gente delimite fisicamente, né, a sinalização no chão, porque tendo uma estrutura com posto de enfermagem, a partir do momento que você vai ter acesso a um caso suspeito, confirmado de COVID, que a gente tem essa delimitação nos chamando a atenção como profissionais. Então, a mídia tem divulgado muito, né, numa série de reportagens, mostrando a realidade, as adaptações que os hospitais estão passando para esse atendimento. Essa normativa, ela também dá ênfase para algo que é imprescindível. Nós precisamos ter uma equipe de profissionais da saúde que atuem exclusivamente nesse serviço, nessa unidade, nessa enfermaria ou nesta UTI, né, para atendimento da COVID-19. Então, é considerado aqui que há a necessidade do coorte de profissionais. Então, esses profissionais que atuam nesta unidade não devem circular em outras unidades dentro do hospital. E o COFEN, né, o Conselho Federal de Enfermagem, ele traz, dentro de cálculos específicos para manutenção do cuidado de enfermagem qualificado, a proposição do quantitativo de pessoal de enfermagem. Então, ele traz que para cada 10 leitos, isso pensando nos hospitais gerais ou nos hospitais de campanha que foram instalados, né, a gente vai ter de 4 a 8 enfermeiros, dependendo da carga horária, né, ou de 7 a 16, e também, né, de 7 a 16 técnicos e ou auxiliares de enfermagem. Na unidade de terapia intensiva, né, nós vamos ter uma proporção, então, de mais profissionais. Então, a cada 8 leitos, a gente precisa ter um enfermeiro e 4 técnicos. Minimamente, né, essa é uma equipe mínima para a atuação da enfermagem, considerando que
Muitas vezes a gente vai precisar ter um recurso maior, dependendo da demanda que esse serviço tenha. Algo que é imprescindível é que essa equipe ela use apenas roupas disponibilizadas pela instituição. Então, o profissional, ele chega ao serviço, ele se troca no vestiário, né, e ele já, durante todo o período de circulação dentro da unidade, ele estará usando, basicamente, né, como primeira roupa, já que hoje a gente tem aqui nessas unidades uma paramentação bem ampla, né, então ele vai estar usando a roupa específica da instituição hospitalar. Então, essa já é uma rotina, um hábito em vários hospitais do Brasil, né? Mas nós também temos ainda algumas instituições que não aderem a essa prática. Algo que muda significativamente é a paramentação, né? Então, nós vimos aí uma grande quantidade de treinamentos, de capacitações, de atualizações para estes profissionais da saúde. De modo geral, o que as instituições têm procurado fazer? Eles têm procurado estruturar as unidades COVID e as UTIs COVID com profissionais da enfermagem mais experientes, que já possuem habilidades e conhecimentos e vivências em unidade de terapia intensiva, em situações críticas de cuidado, né, para facilitar essa abordagem. E muitas capacitações são necessárias, porque a gente tem aí uma sequência de paramentação e também uma sequência de desparamentação, que é exatamente o momento onde ocorre o maior risco de contaminação do profissional. Então, ao término do seu turno, né, ou ao término de um procedimento em um determinado leito, em que ele precisa se desparamentar, aqui existe um grande risco desta contaminação. Nos aspectos relacionados à ventilação mecânica, o que houve de mudança, né? O que se pretende, até pela gravidade da doença, quando ela evolui com quadros significativos de insuficiência respiratória e pelo risco de contaminação, o que se planeja é que, se o paciente vai precisar de ventilação mecânica, que ela seja realizada o mais precocemente possível, né? Aqui nós temos que ter muito cuidado ao interpretar essa orientação, que não é realizar a intubação em pacientes que não tenham indicação. A ideia é que, se há indicação, esse procedimento seja realizado o mais precoce. Claro que o que nós nos deparamos, né? Nós nos deparamos com uma realidade em que as unidades não têm ou não possuem, né, o montante de equipamento necessário de ventiladores e vivenciamos aí, Brasil afora, hoje, uma série de polêmicas, né, de escândalos, até podemos dizer, com relação à compra e aquisição de alguns ventiladores mecânicos. Primeiro, porque as empresas aumentaram abusivamente os preços, né? E, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam deste momento de necessidade dos serviços para ainda estar fraudando licitações, fraudando processos de compra pelos governos, né? Então, nós não temos em todos os serviços o número de equipamentos necessários. E, infelizmente, os profissionais, eles vivenciam lá na prática, em alguns serviços que já possuem uma demanda muito maior de pacientes do que de ventiladores, a função de ter que escolher e determinar quem será o paciente
contemplado com ventilador mecânico ou não. Então, assim, o ideal é que ela seja o mais precoce possível, né? A ventilação não invasiva, ela, de modo geral, ela é desaconselhada, porque a gente tem aqui um risco de disseminação dos aerossóis e uma grande contaminação do ambiente e dos profissionais, né? Que já é algo frequente. Então, nós temos que estar atento que alguns ventiladores, eles têm os filtros expiratórios N99 ou N100, e esses, eles possuem um grande poder de filtragem, né? Mas, se o equipamento ele não dispuser desse dispositivo, desta tecnologia, nós temos os filtros expiratórios apropriados que podem ser utilizados, né? É importante a gente estar atento aos prazos de troca desses filtros e de todo o sistema, né, de ventilação, para assegurar uma confiabilidade na continuidade do tratamento, né, e no poder que esse filtro esteja assumindo de realmente agir como uma barreira para que não haja disseminação da infecção. A intubação, então, realizada pelo profissional médico, ele é considerado um dos procedimentos de maior exposição, de maior risco. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma diversidade de instituições que estão trabalhando com uma atuação muito presente do médico anestesista dentro dessas unidades de terapia intensiva específica para COVID, em função da habilidade com relação a esse procedimento, né? Então, o médico que vai realizar o procedimento de intubação, ele está extremamente exposto, assim como toda a equipe que está auxiliando. Então, a orientação é que nós preparamos todo o material fora do box, fora do leito, né? E que a equipe que vai estar ali diretamente nesse procedimento seja uma equipe composta pelo menor número de profissionais necessários, né? A gente tenha um circulante que fique, digamos, de sobreaviso, numa antessala, na porta, para que, se algo for necessário, mas que o menor número de pessoas esteja exposto naquele momento. Então, mesmo médicos habilitados, anestesistas, que já possuem na sua rotina esse procedimento, estão revendo a técnica, né? Assim como todo procedimento, principalmente de paramentação e desparamentação, esse é um procedimento que está sendo alvo de muitas estratégias de capacitação. Então, esses profissionais, eles são submetidos a esses treinamentos para realizar o procedimento da forma mais segura, mais rápida, né, e que evite a disseminação desses aerossóis, porque é um momento de grande exposição. Então, antes da intubação, já é necessário que o filtro do sistema, né, ele seja instalado no AMBU, no reanimador manual que nós vamos utilizar. O que é a intenção e o objetivo? O objetivo é que seja procedida a intubação orotraqueal e conectado diretamente no ventilador mecânico. No entanto, nós sabemos que às vezes há a necessidade da utilização do reanimador manual. Então, na rotina normal de intubação orotraqueal, geralmente é utilizado, né? Então, o médico procede à intubação, é conectado o reanimador manual e depois instalado a ventilação. E aqui entra essa orientação para mudança. Então, se formos utilizar o reanimador, ele tem que estar sendo acoplado a um filtro, né? Então, todo esse material de intubação, ele tem que ser encaminhado para desinfecção, conforme o protocolo dos serviços de saúde, e aqui a gente tem um protocolo bem rigoroso, né, para assegurar
e evitar disseminações. Então, o sistema de aspiração para esses pacientes serão utilizados o sistema de aspiração fechado para todos os pacientes, né? Essa é a indicação, é a preconização de segurança. E, na impossibilidade do uso desse sistema de aspiração fechado, a gente só vai realizar a aspiração se tiver uma autopressão de pico sendo sinalizada na ventilação mecânica. Então, assim, se o paciente estiver apresentando grande acúmulo de secreção. Então, nenhum sistema, caso eu não tenha o sistema fechado, né, deve ser aberto para ser realizada a aspiração traqueal. Com relação ao uso de nebulizadores, a orientação é que eles devem ser evitados, né? Então, vamos pensar aqui que a nebulização, algo tão utilizado no tratamento de distúrbios respiratórios, na rotina dentro dos serviços de saúde, né? Aqui, nessa situação específica, a orientação é para que ela não seja utilizada, porque nós temos aí uma grande dispersão de aerossóis durante a utilização. Então, se for necessário, nós vamos usar a medicação broncodilatadora em puff, administrado pelo sistema de aspiração, né, junto ali que esteja acoplado, ou pela aerocâmara retrátil, dependendo da disponibilidade que tivermos no equipamento. Então, aqui, voltando ao reanimador manual, que nós comentamos anteriormente, né, ele, se for utilizado, deve ser utilizado junto com os filtros, para que evite a dispersão e a disseminação desses aerosóis no ambiente. Com relação à oxigênio-terapia, então nós vamos lembrar que temos aquele paciente que necessitou da ventilação mecânica e temos um paciente que ele necessita de um suporte de oxigênio, mas que não é a ventilação mecânica, né? Então, o ideal é que esse suporte ele seja com catéter ou com máscara. A intenção é que quanto mais fechada possível for essa máscara, menor é o risco de dispersão desses aerossóis. Então, entra aqui como uma orientação, né, que, se possível, a gente tenha estes cuidados. Quando for necessária a realização da troca desse sistema de aspiração fechado e dos próprios filtros, porque aqui a gente vai lembrar que o filtro ele está atuando como uma barreira, né? É indispensável. O filtro aqui ele não tem apenas a função de umidificar e de aquecer, né? Ele tem uma função aqui de barreira microbiológica mesmo. Então, o que é ideal? Que a gente faça o pinçamento do tubo. Então, um procedimento que muitas vezes na rotina diária é feita rapidamente, né? Abrindo o sistema, refazendo. Aqui o que se pede, a orientação é que ou o tubo seja pinçado, ou então se utilize um oclusor de tubo, como se fosse uma tampa, tá? Para que a troca seja realizada. Quanto menor o tempo de desconexão, menor vai ser o risco de dispersão dessas partículas e desses aerossóis. Com relação ao manejo dos fluidos corporais, e aqui a gente vai lembrar que são todos os fluidos, diurese, fezes, secreções de drenos, né, que sejam necessários. Nós vamos lembrar que aqui nós temos todo um ritual de cuidado, de desprezo dessas secreções, né, pelo risco de contaminação microbiológica. As evacuações, elas devem ser feitas se o paciente estiver num quarto de isolamento com banheiro privativo, o paciente pode estar liberado para ir ao banheiro, mas, no entanto,
Se o paciente não tem condições de sair do leito, ou se ele está em quarto, um banheiro coletivo, né? O ideal é que esse paciente não utilize o banheiro, que ele faça uso de fraldas. Nós sabemos o quanto isso é desconfortável, né? Mas é essa a orientação, né? As comadres não são recomendadas pela dificuldade depois de higienização, e o risco altíssimo da disseminação, né? Porque o vírus ele fica vivo ainda nas secreções, nas fezes. Então, o ideal é que ou utilize um banheiro privativo ou sejam realizadas em fralda as eliminações. Né? O que é importante pensar? Que qualquer material, prancheta, celular, uma caneta, qualquer material que habitualmente é material de bolso, ele não seja levado para dentro desse quarto, para dentro desse box, né, na unidade de terapia intensiva COVID. Por quê? Porque tudo é considerado veículo de disseminação. Por mais que a gente saiba, né, que existe ali um risco de que já é uma unidade COVID, todos os profissionais estão expostos, todos os pacientes que estão aqui são suspeitos confirmados, mas quanto menor o risco de disseminação, então a gente tem que manter essas medidas, né? A gente tem aqui os profissionais de saúde como profissionais expostos na linha de frente, nós temos muitos profissionais adoecidos e, infelizmente, já temos óbitos de vários profissionais da saúde. Né? Então, todo o cuidado que tivermos, ele é de extrema importância. Então, com relação aos medicamentos, eles são preparados todos fora do quarto, do box, né? Fora dessa área de isolamento, né? Para depois ser levado apenas no momento de administração. A coleta de exames laboratoriais nessas unidades é realizado pela própria equipe de enfermagem. Então, o que se pretende aqui? Quanto menor o número de profissionais expostos, menores são os riscos de nós termos profissionais contaminados. Então, nós já temos, de modo geral, a enfermagem que está ali de cabeceira, né, acompanhando esse paciente. Então, a enfermagem já faz a coleta da amostra sanguínea, que vai ser elaborada para os exames laboratoriais de rotina. Então, os banhos, aqui pensando na situação de pacientes que estão em ventilação mecânica, sedados, né? A gente já sabe, já tem como uma rotina na unidade de terapia intensiva o banho de leito. No entanto, a gente, de modo geral, procura, assim que o paciente tem uma reabilitação, uma condição mais independente, de estar levando o paciente para o banho de aspersão. No entanto, na situação da COVID especificamente, a orientação é que o banho seja de leito, né? Então, caso a unidade esteja prevendo ou esteja realizando o banho de aspersão no uso de chuveiro e banheiro da unidade, então a gente precisa de uma desinfecção terminal de todo o banheiro após a realização desse banho. Então, aqui a gente tem algo que é muito a rotina da enfermagem, né? Esse cuidado de higiene e conforto. Nós temos aqui, lembrando que o banho, além de ser um momento de prazer, de relaxamento, a questão da higiene, da mudança de decúbito, da massagem de conforto, ela é um momento em que te possibilita uma avaliação física de integridade da pele, das áreas de pressão. Então, aqui nós temos
o paciente COVID com uma grande indicação de se manter quanto mais horas possíveis, melhor nessa posição de prona, e é uma posição, então, que também pode trazer áreas de pressão na face, em outras áreas que têm um maior contato, né? Então, nós temos no banho um rico momento de avaliação e de cuidado, né? Dentro da nossa rotina. E o que muda na rotina de limpeza e desinfecção? Então, aqui nós temos uma orientação de que os profissionais que vão atuar na limpeza, na zeladoria, na manutenção desse ambiente, sejam também profissionais exclusivos que vão atuar apenas nessa unidade COVID. Então, assim, nós não podemos ter esse profissional que atua na limpeza circulando em outras unidades do hospital. E ele, né, também, assim como a enfermagem, como a medicina, como a fisioterapia, o fono, estão se adequando e revendo rotinas e protocolos. Esse profissional, ele também precisa rever rotinas e protocolos de proteção individual e também para a limpeza, para a execução do seu serviço. Então, a orientação é que essa limpeza ela se torne mais intensiva. Então, no mínimo 3 vezes ao dia, a limpeza de todas as superfícies, né? Com álcool 70 ou com outro produto desinfetante padronizado pela instituição e que assegure a desinfecção, né? E principalmente, assim, aquelas superfícies em que a equipe está tendo um contato constante, as bancadas, o teclado do computador, o telefone, essa área comum, ela precisa ter uma desinfecção intensificada nesse período, né? Então, agregando aí mais vezes na rotina diária. Os equipamentos e materiais que nós vamos utilizar nessas unidades, então, eles também têm que ser equipamentos exclusivos dessa unidade. Então, assim, eu não posso ter materiais, equipamentos que estão circulando ou que estão indo e vindo para outras unidades hospitalares, como nós sabemos que na prática diária isso acontece, né? Nós temos, muitas vezes, pacientes em situação que estão utilizando ventilador mecânico em unidades de enfermaria, por não haver vaga na UTI, então é um ventilador que vem e que vai. Nós temos, às vezes, a necessidade de bombas de infusão, de outros equipamentos que circulam dentro do hospital. E aqui, particularmente, nós vamos ter essa necessidade de exclusividade. Esse equipamento, esse material, esse reanimador, esta bomba de infusão, não deve, né, não pode estar circulando em outras unidades hospitalares. Da mesma forma, né, todo o alimento que vem do serviço de nutrição e dietética do hospital para a unidade COVID, para a unidade de terapia intensiva, ele deve ser apresentado e disponibilizado em pratos, copos, talheres descartáveis, que preferencialmente já sejam agrupados junto com os resíduos daquela unidade para serem descartados. Por quê? Pelo alto risco de disseminação e contaminação. Né? Vamos pensar que esse prato, esse talher, ao voltar para a copa, né, para o serviço de nutrição e dietética, ele circula dentro da instituição hospitalar, né? Os resíduos hospitalares que a gente tiver provenientes dessa unidade, todos serão considerados como resíduos classificados como agente biológico classe de risco 3, né? Então, eles se enquadram na categoria A1, que são, conforme a resolução da Anvisa
222, de 28 de março de 2018, são resíduos considerados com material biologicamente contaminado. Então, esses resíduos todos, então a gente vai dizer, que sejam provenientes dessa unidade, devem ser considerados e descartados dessa forma. Porque o que nós vemos, né? A questão desse aerossol e a capacidade que ele tem de ficar aderido em superfícies por muito tempo vai trazer aqui um grande risco de disseminação. Nós temos já a orientação para que os pacientes que estão em isolamento domiciliar e que estão realizando acompanhamento, que esses pacientes, eles tenham um cuidado também no descarte do seu lixo, né? Que reforcem os sacos, que sinalizem para a equipe que faz o recolhimento do lixo para os garis, que esse é um material que apresenta resíduo de paciente com Covid. Por quê? Porque a gente tem que pensar que eu não posso ser o veículo de levar a contaminação para outras pessoas. Então, é muito importante a orientação e o cuidado também para esses casos que fazem o acompanhamento domiciliar. E daí nós vamos ter aqui, né, dados tristes, né, que no mundo nós já temos mais de 260 profissionais da enfermagem mortos em função de estarem atuando na linha de frente da Covid-19. Nós temos mais de 90 mil profissionais infectados com a doença, né? No Brasil, nós já tivemos 98 profissionais de enfermagem mortos, desses 25 enfermeiros, 56 técnicos de enfermagem e 17 auxiliares de enfermagem. Então, profissionais que estão ali expostos. Nós tivemos várias repercussões a nível da indisponibilidade dos EPIs adequados, em número, em qualidade de EPI, né? Tivemos posicionamento do Conselho Federal de Enfermagem atuando e exigindo e cobrando dos serviços de saúde que nós precisamos ter esses equipamentos para desenvolver o cuidado. É quando nós resgatamos ali alguns preceitos éticos dentro da saúde, do cuidado em saúde, algo que é muito marcante é que a gente tem que cuidar para não se tornar uma próxima vítima. E uma das formas que nós temos para isso é com o uso do equipamento de proteção individual, né? Então, nós já temos um total de quase 3 mil profissionais de casos confirmados no Brasil. E juntando a outros casos suspeitos, nós já temos um número que se aproxima de 11 mil. Né? Então, assim, nós vamos dizer que, dentre todos os profissionais da saúde, os profissionais da enfermagem são os mais atingidos pela Covid-19, até porque representam o maior número de profissionais que está ali na linha de frente, né? Então, assim, trazendo um pouco do que nós estamos acompanhando da vivência desses profissionais, nós vamos trazer aqui agora alguns destaques de manchetes divulgados pela mídia, de vivências que a gente tem, né? Então, assim, por mais que a equipe se proteja, né, mas ela tem aqui um contato direto com o paciente e ocupa essa linha de frente. Então, não tem nenhuma medida assim tão milagrosa que vá evitar a contaminação desse profissional. Então, ele precisa do equipamento de proteção individual. Se nós, assim, vamos pensar as pessoas que estão circulando nos supermercados, no comércio, nos serviços da cidade, elas têm risco e estão expostas, né?
Imaginem os profissionais que estão lidando e cuidando dos pacientes com diagnóstico confirmado da Covid-19, o risco de exposição, né? O quão emocionalmente eles estão mexidos e abalados, né? As pessoas, elas estão, então, trazendo um distanciamento social da família, para poder proteger pessoas que eles amam, né? Então, assim, há um mês não vejo minha filha. Então, os enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, vamos pensar que médicos também, outros profissionais, eles vivem uma rotina de longas jornadas. A enfermagem ainda tem um baixo reconhecimento financeiro, está exposta a tudo isso com baixos salários, né? E, além de tudo, agora eles estão intercalando essa vivência com períodos de solidão, porque em momentos de folga, de intervalo de serviço, eles estão optando em ficar em outros locais que os hospitais estão disponibilizando, alguns hotéis, alojamentos, para evitar contaminar o restante da família, ou então, assim, mandaram filhos para casa de parentes, de avós, para evitar essa exposição, né? Então, assim, é muita dedicação. Então, assim, você abre mão de todos os outros aspectos da sua vida nesse momento para viver intensamente a enfermagem, para viver intensamente o cuidado, né? Então, é uma profissão nobre, né, gente? Muito nobre. Então, nós temos aqui relatos, por exemplo, de desespero da família, né? Como que você vai estar lá exposto? Né? Minha mãe quis que eu pedisse demissão. Tem um relato de um técnico, né? O momento de retirar o equipamento de proteção individual no plantão é o mais crítico. Né? O profissional, ele sabe que se ele não estiver atento, ele tem o risco de se contaminar. Então, não é talvez eu me contamine. Aqui nós vivenciamos uma situação de que aquele avental, ele está contaminado. Então, assim, o risco é altíssimo. Então, os protocolos, os treinamentos, eles têm, inclusive, como sugestão que este momento de desparamentação, ele seja realizado por um profissional acompanhado de outro, então em dois, para auxiliar e vigiar, né, para que ocorra com muita atenção, com muito cuidado. Então, nós temos algumas unidades que foram planejadas, né, que o funcionário, o profissional da saúde, ele se desparamenta, toma banho, né, ele faz todo um processo de higienização para poder sair com o menor risco de disseminação possível. Então, vamos pensar assim, né, o momento de tensão que é esse momento da desparamentação, né, o momento de tirar esse equipamento de proteção individual. É muito angustiante, é medo, né? Ao mesmo tempo que nós temos aí uma grande gratidão pela profissão que é exercida, mas realmente é um momento tenso, né? E aqui esse relato, assim, foi um relato que eu acho que abalou muito, né? A enfermeira relatando, isso foi uma enfermeira de Curitiba, colocando que ela usa fraldas para poupar as roupas de proteção em UTI, e até porque o risco de você, durante o turno, ir ao banheiro, se desparamentar, a questão do tempo, né? Então, assim, é para que as pessoas tenham conhecimento da intensidade que esses profissionais estão se dedicando.
Então, assim, a que ponto eles estão chegando, né, de exposição, de dedicação, claro que com todo o cuidado, mas eu quero que vocês pensem, né, o quão arriscado é o nosso dia a dia, né, e que nobres são essas pessoas que acolheram a profissão da saúde e que estão lá, né, abraçados, enganjados, se dedicando nessa linha de frente. Então, aqui nós temos técnicos e enfermeiras de um hospital de São Paulo relatando, assim, os profissionais, eles estão com medo. Eles possuem muita esperança de que isso vai passar, né? De que tudo é o tempo, né? E a grande saudade da família. Mas eles estão lá, né? Se expondo, se dedicando, comprometidos. E essa foto, ela ficou conhecida mundialmente, né? É o aspecto depois de horas de plantão, com uso de equipamentos de proteção individual que machucam, também limita, vamos pensar aqui, quantas vezes a população, de um modo geral, agora, tem dito que é desconfortável andar com a máscara, que dá a sensação que sufoca, né? Agora, imaginem um plantão de 12 horas, em que você tem que trabalhar com toda uma sobrecarga de paramentação e máscaras que também sufocam o profissional, e óculos que também machucam, mas são procedimentos necessários, são equipamentos que dão esse suporte. E essa enfermeira brasileira, né, ela ficou famosa no mundo porque ela estampou a capa do New York Times diante de tantos outros profissionais que estavam compondo essa manchete, né? E ela trazendo que ela estou com medo. Eu nunca pensei que estaria vivendo nessa situação bélica. Nós vivemos um momento de guerra. Só que a arma é diferente, né? A nossa luta aqui é contra o vírus. Eu nunca pensei que estaria vivendo nessa situação bélica. Ainda assim, estou feliz em ajudar e tenho muito cuidado para não ser contaminado. O hospital me fornece um EPI, mas muitas vezes é um óculos de proteção que machuca, né? E a gente ainda adquire do próprio bolso um equipamento, um óculos que seja mais confortável. E essa é a realidade que você vê depois de horas de plantão. E aqui lembrar, né, que todo esse cuidado, que todo esse zelo, ele é formado por uma equipe multidisciplinar. A enfermagem, ela representa metade dessa força de trabalho, né, mas trabalha junto numa engrenagem, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com a nutrição, com toda a equipe administrativa do serviço, com médicos, com os profissionais da zeladoria, porque é um quebra-cabeça e todos possuem um papel fundamental, né? Então, nós vemos aqui que a equipe de saúde, ela teve que se reinventar neste período de pandemia, né? Nós temos aqui estratégias que foram adotadas, esse paciente, ele fica isolado, ele não pode ter acompanhante, ele não recebe visitas, então o uso da tecnologia, de tablets, para o paciente poder fazer contato com a sua família, a equipe paramentada na qual perde a sua identidade, a sua referência para o profissional, então nós tivemos que aprender a expressar fortemente o nosso sorriso através dos olhos, e estes olhos eles estão escondidos através de óculos de proteção, de máscaras de proteção. Então ali a reinvenção, né, de estampar a foto na sua roupa, para que a pessoa que está sendo cuidada, ela sinta essa humanização e essa preocupação que a enfermagem tem. Né? Nós vibramos no nosso dia a dia com cada paciente recuperado. E agora ainda mais. Nós fizemos festa para cada paciente que tem alta da unidade de terapia intensiva, para cada paciente que tem alta da unidade Covid-19. Né? Então, assim,
é uma equipe de saúde suplicando para que as pessoas fiquem em casa. Então, alguns serviços são essenciais, nós compreendemos que a economia sofre também com a pandemia, né? Mas queremos resgatar que a essência de tudo é a vida. Nós temos uma equipe de saúde expondo a sua própria vida para tentar salvar a vida de pessoas que você ama, que você conhece, né? Então, nós temos aí toda uma equipe se reinventando no dia a dia. Então, é muito importante que quem está do lado de fora valorize, né? Lembre que a nossa profissão, a enfermagem, ela é guiada por relações humanas no nosso dia a dia. Então, tudo que nós fizemos, ele vem banhado de muito amor, de muito zelo. Por mais difícil que seja, o profissional, ele se entrega, ele procura fazer o acolhimento para trazer confiança para esse paciente, e nós nos sentimos gratos de executar tudo isso. Então, por mais que a enfermagem ainda não tenha o reconhecimento financeiro necessário, mas nós sentimos muita gratidão pelo cuidado realizado. Então, os profissionais, eles estão expostos, como nós vimos, eles relatam que estão com medo, que esse procedimento é arriscado, e estamos, né, dedicados, comprometidos, confiantes nesse trabalho e querendo a confiança que o paciente ele se sinta realmente protegido. Então, assim, que a gente pensa que o nosso dia às vezes é pequeno, que o cuidado é insignificante, mas olha o quanto é importante a nossa ação, né? Eu desejo aqui que nós, enfermeiros, nós, enfermagem, sejamos verdadeiros protagonistas das nossas ações, como nós estamos sendo até então, né? Isso tudo vai passar, nós queremos que a enfermagem, ela tenha muito mais valorização a partir de então, infelizmente, da forma mais dura, mais difícil, não numa situação que a gente gostaria, né? Mas precisamos ser valorizados financeiramente, precisamos ser valorizados socialmente, precisamos de mais equipamentos de saúde, precisou uma pandemia para que a sociedade, os governantes, priorizassem a saúde, né? Então, assim, que tenhamos um aprendizado no final disso tudo. Eu desejo que fiquem as coisas boas, o crescimento, a aproximação das famílias nesse momento de ficar em casa. E sempre pense, né, em quem está lá na linha de frente. Que a gente possa pedir luz, sabedoria, para que essas pessoas continuem desenvolvendo esse trabalho de excelência, para que a enfermagem continue sendo essa profissão que possui uma essência de cuidado maravilhosa. Muito obrigada, eu agradeço muito a presença de todos, um prazer enorme estar aqui com vocês e até breve.